para ministros da Suprema Corte, nós tivemos, durante a primeira sessão realizada no Supremo Tribunal Federal, nesta semana, manifestações firmes do ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura já são suficientes para a conduta dos juízes. Nós vamos acompanhar na reportagem da Janaína Camelo. Na primeira sessão do ano, no plenário do STF, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli deram recados em meio ao debate sobre a criação de um código de conduta ética aos magistrados. As declarações se deram no julgamento de uma ação que questiona uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que impõe regras a magistrados no uso de redes sociais. O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta para regrar a magistratura. Em alguns casos, aqui eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples, basta aplicar. Moraes citou que a legislação já proíbe aos magistrados, por exemplo, receber auxílios e contribuições de pessoas físicas e entidades públicas e privadas, mas que prevê exceções, como receber por palestras e ser acionista de empresas. A fala foi apoiada pelo ministro Dias Toffoli. Magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz: ressalvadas as exceções previstas em lei. E a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas. E eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Ao votar pela manutenção da resolução do CNJ, Toffoli lembrou que a atual legislação também proíbe magistrados de declarar posicionamento político. Houve, sim, magistrados que, diante da resolução, ministro presidente, optaram por deixar a magistratura, o que é legítimo, absolutamente legítimo. Olha, eu sou vocacionado à vida pública e eu não quero mais uma vida pública na magistratura, eu quero a vida pública dando opiniões políticas livremente. Moraes, na sequência, criticou o que chamou de magistrados influencers. Havia outro magistrado, e foi dito na tribuna, que ele fazia propagandas nas redes sociais, como ensinar os advogados, e cobrava, como ensinar os advogados a defender as causas perante o juiz, mas assintosamente. Não era um professor, ele era um coach. Um coach, né? E outros magistrados que queriam ser influencers. Olha, é absolutamente incompatível. Moraes disse que críticos ao STF agem de má fé quando afirmam que não há vedações aos magistrados. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. As declarações sinalizam como deve seguir a discussão sobre a criação de um código de conduta a ministros de tribunais superiores. A ala minoritária da corte, que é resistente à criação desse código, defende que o assunto seja, pelo menos, discutido só depois das eleições. Mas o ministro Edson Fachin já marcou uma primeira conversa formal entre todos os colegas para o próximo dia 12 e já anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta desse código de conduta. Em discurso no TSE, a ministra disse que o cidadão espera uma atuação ética do juiz, honesta, independente de influências e imparcial. Se soma aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, no mesmo posicionamento, o ministro Gilmar Mendes. O julgamento sobre a resolução do CNJ foi suspenso com 5-0 pela manutenção das regras. Ainda não tem data para o caso voltar a plenário. Priscila Silveira, deixa eu te chamar para a gente analisar essa novela toda do Código de Conduta,
grande resistência na Suprema Corte para que isso seja levado adiante e a manifestação é clara. Constituição e lei orgânica da magistratura bastam. Mas quem é que fiscaliza o cumprimento da lei orgânica da magistratura pelos ministros da Suprema Corte se eles não se submetem ao CNJ? Fala aí, Pri. Kobayashi, quando o ministro fala que a lei orgânica e a Constituição Federal bastam, não bastam, porque se bastassem nós não teríamos várias situações que ultrapassam a dinâmica da ética que envolve cada pessoa. Quando a gente fala do que é ético, é aquilo que é certo e que é errado, aquilo que é justo, aquilo que é injusto, aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. A gente sabe que a lei orgânica e a Constituição vedam mesmo, inclusive o ministro cita uma demonização da judicatura e em dar palestras, aqui eu quero apenas acrescentar que não há uma demonização quanto a eles darem palestras, mas sim darem palestras para escolas pelas quais são julgadas por eles. Então veja, ali há um limite do que é certo e do que é errado, mas que não é ilegal, não é? Então, quando se exige, porque é uma exigência para ontem que haja a implementação desse código de ética, Kobayashi, é no sentido de não existe responsabilização. A lei orgânica e a Constituição da República não colocam nenhum tipo de responsabilização no limite do que é o certo e do que é o errado. Então, a gente teria uma implementação de responsabilização, credibilidade a respeito dos atos feitos por esses agentes públicos que hoje lidam com os bens mais importantes porque são guardiães da Constituição e também define padrões claros, Kobayashi, de quê? De conduta. Então, quando ele coloca que a lei e a Constituição, a gente precisa lembrar de uma coisa, outros administradores da justiça também têm as suas leis federais, também têm as suas leis orgânicas. Trago aqui à baila o próprio Ministério Público, que tem de igual forma, e também tem código de conduta, e a própria OAB. Nós somos, como diz o presidente atual da OAB São Paulo, Leonardo Sica, ele fala que nós somos protagonistas da justiça enquanto advogados, e eu gosto de trazer essa discussão à baila porque, muito embora nós tenhamos uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, bem como também a Constituição, dizendo ali a relevância do advogado, a gente também tem código de ética e nada impede que o advogado possa ser responsabilizado criminalmente, civilmente e administrativamente, inclusive com preceitos éticos. Então, essa fala do ministro, com todo respeito, ela cai por terra com relação à não importância, É importante sim, e curiosamente me chama a atenção essa resistência a essa implementação, Kobayashi, tendo em vista que uma ala minoritária, colocada ali, capitaneada pelo ministro Dias Toffoli, pela Gilmar Mendes e também pelo ministro Moraes, no sentido de dar uma regulamentação. Qual seria, então, uma problematização de se regulamentar algo que é gritante? Então, a gente vai aguardar, espero que seja, então, de fato implementado. Eu acho até que é tardio, essa implementação, tendo em vista que, se não há uma discussão do que é certo e errado e não há uma possibilidade de responsabilização, como você disse, quem julga? Se a gente fica inconformado com um eventual ministro, e aqui não estou citando ninguém especificamente, apenas a título didático e de exemplo para a nossa audiência. O ministro vai dar uma palestra, a gente sabe que há restrição com relação à judicatura, ficando apenas com relação às aulas, Até porque o juiz, ele lida com os bens mais importantes das pessoas, ele fala em nome do Estado, de bens importantíssimos, e aí não poderia ser diferente, Kobayashi, aqui até terminando a minha fala, no sentido dessa fiscalização. O STF, ele não tem salvo-conduto para fazer e determinar o que ele acha do que é certo e errado, porque nós, enquanto cidadão, nós podemos, assim, cobrar e determinar que haja, sim, uma responsabilização do que é ético.